الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Prezados irmãos e minhas irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos deu várias dádivas e vários poderes, que, no entanto, segundo o Corão, se nós quiséssemos enumerar essas dádivas, esses poderes, nós não chegaríamos ao fim. E bênçãos vão para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que, com muito sacrifício, transmitiu esta nossa religião que chegou a nós. Hoje somos as melhores pessoas, somos as melhores personalidades, assim como os seus companheiros, familiares que ajudaram, no entanto, na transmissão e na divulgação desta nossa religião. Estamos aqui perante vós para podermos partilhar mais um saber, mais um ato científico islâmico da nossa religião. E para os minutos que aqui nos foram oferecidos, que nos são reservados, estamos a trazer uma reflexão, uma temática para podermos, de alguma forma, aumentarmos as nossas boas práticas, por um lado, e, do outro lado, para corrigirmos as más práticas negativas que nós temos. Estamos a trazer uma temática que chamamos o uso da fala como um meio para o alcance da bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Repito que o nosso tema, a nossa reflexão, está em torno de falarmos, de olharmos a fala como um meio, o uso da fala como um meio para o alcance da bênção e a satisfação de Allah. E guio-me neste tema com o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que quando alguns dias eu li, deparei-me neste versículo, eu disse, este versículo não se deve ler, passar por aqui. Deve-se, no entanto, fazer uma pesquisa, desenvolver-se e eu chegar ao tempo de transmitir para os meus irmãos. O versículo é, Allah subhanahu wa ta'ala disse, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah subhanahu wa ta'ala disse, acaso o ser humano pensa, anna la nasma'u sirrahum, será que nós não escutamos os seus segredos? Wa najwahum, e aquilo que falam de forma mais baixa possível? Allah disse, bala, sim senhoras, nós ouvimos, nós escutamos aquilo que eles falam em segredo e aquilo que eles acham mais que estão a falar em segredo. Bala, wa rusuluna ladayhim yaktubun. Porém, até os nossos anjos registram. É aqui onde eu tentei trazer esta reflexão para olharmos a nossa fala como um meio para o alcance da satisfação e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas antes de chegarmos no foco da nossa reflexão, é preciso definirmos o que é a fala. A fala, no entanto, é expressão, é aquele som que nós emitimos, é aquela fala que nós emitimos para, no entanto, expressarmos algum desejo ou então alguns nossos desejos. Mas era preciso ver esta fala como é que o ser humano adquiriu. Da mesma forma que o mundo tem discutido a fala, também discutiu muito a essência do ser humano. Essas duas pesquisas, a essência do ser humano, como sabemos, as teorias, todas elas foram refutadas.
Até porque as grandes universidades já proíbem fazer pesquisas sobre a questão do ser humano, ou a essência do ser humano. Da mesma forma, por um lado, é vedado a discussão da essência do ser humano, por outro lado, também existe a pesquisa de como é que o ser humano começou a falar. Então, nós vamos trazer isso para depois entrarmos na nossa reflexão. Os grandes linguistas, os antropólogos, etc., os linguistas trazem 3 teorias que fundamentam como é que o ser humano começou a falar. E nós vamos nos aliar aos nossos cientistas linguistas muçulmanos. Dentre eles é o Ibn Jinni, que nós vamos aqui nos basear. O Ibn Jinni traz 3 teorias. Ibn Jinni é um renomado linguista dos séculos passados. Ao seu nível está também o Sibawayh, que é um grande linguista também árabe. Ele traz 3 teorias, onde disse que o ser humano, ele nasceu. Allah colocou na face da terra. Mas na face da terra existiam outras criaturas. E ele foi imitando as línguas que existiam com aquelas criaturas. Assim ele adquiriu uma língua. Outra teoria que ele traz diz que não. O ser humano nasceu sem língua. Deus o colocou na face da terra. E ele foi adquirindo a língua, a fala, na base dos sons que existiam na face da terra. E nós conseguimos testemunhar isso, que algumas línguas, sejam nossas ou dos outros, elas têm uma semelhança aos sons que o ser humano emite, ou que as plantas, ou qualquer objeto na face da terra emite. Essas 2 teorias têm seu fundamento muito bem fundamentado. Mas tem a terceira teoria, que aqui será o foco da nossa conversa, onde o próprio Ibn Jinni traz a terceira teoria, mas ele não fundamenta. Diz, o ser humano adquiriu a fala na base de inspiração e revelação. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou o ser humano, desafiou os anjos, dizendo que eu irei criar um ser, irei colocar na face da terra. E os anjos contestaram, e Allah subhanahu wa ta'ala desafiou os anjos ao ensinar o Adam alayhi salatu wa salam o nome das coisas, e desafiou os anjos que mencionassem o nome daquelas coisas e eles não conseguiram falar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Adam o nome das coisas, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, depois desafiou os anjos, quando disse, digam-me o nome dessas coisas se vocês forem verídicos, daquilo que estavam a afirmar. Então, Ibn Jinni traz a terceira teoria, onde ele disse que o ser humano adquiriu a fala na base de inspiração e revelação. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e dotou-lhe da língua. Ibn Jinni, nesta terceira teoria, ele não fundamenta por quê? Porque não teve bases, simplesmente terminou em dizer que o ser humano foi criado e, no entanto, Deus Altíssimo lhe dotou de língua. É esta base onde Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos, dotou-nos de língua, ensinou o Adam alayhi salatu wa salam nome das coisas. E ainda, os linguistas dividem-se, dizem que não. O ser humano foi ensinado nome das coisas, não a fala. Aqui tem uma resposta alcorânica que disse فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. O Adam alayhi salatu wa salam, quando ele cometeu o pecado e saiu do Jannat, Allah disse فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Adam alayhi salatu wa salam palavras. E no versículo anterior eram nome das coisas. O que significa que, meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem, ensinou as coisas, ensinou as palavras e ensinou a fala. Aqui está a nossa responsabilidade. Esta fala que Allah nos concedeu, esta fala que Allah subhanahu wa ta'ala nos dotou, como deve ser usada? Será que você usa esta fala, esta expressão para o alcance e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ou então você usa para cada vez mais você merecer a fúria e a zanga de Allah? Meus caros irmãos,
esta fala que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, esta língua, que por sinal é única na nossa boca, que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, em que nós nos expressamos, em que nós mostrarmos nossos desejos, é uma responsabilidade. Não é você pensar, falar tudo aquilo que você pensa. Falar tudo aquilo que tiver na mente. Porque saiba que Allah subhanahu wa ta'ala disse, acaso eles pensam que nós não escutamos, que nós não ouvimos aquilo que eles falam de forma secreta e aquilo que eles mais falam em lugares escondidos? Allah disse, até os nossos anjos registram isso. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nada nós pronunciamos sem que os anjos vestígios estão. Seja do bem, seja do mal. Será que nós temos noção disso? Meus caros irmãos, nós somos orientados a usarmos melhor a nossa fala ainda para o pior inimigo, ainda para o descrente, ainda que seja kafir. Somos orientados a usarmos melhor a nossa fala para o inimigo, mesmo que seja um descrente. O Musa alayhi salatu wassalam, uma passagem muito bonita, quando o Musa alayhi salatu wassalam recebe a profecia e pede auxílio a Allah subhanahu wa ta'ala para que o Harun fosse o seu ministro, o seu ajudante. Allah aceitou este pedido e nós sabemos muito bem que Musa alayhi salatu wassalam foi mensageiro enviado para dirigir ao faraó. E sabemos que o faraó, segundo a história, não houve criatura que já cometeu o pior ou os maiores pecados. Pode-se discutir, porque Netanyahu também está aí na nossa era. Mas o faraó, os álamos secundam, dizendo que o faraó foi a pior criatura, porque ele morou no shirk, e ainda ele titulou enquanto em vida, dizendo, Ana rabbukumul a'la, eu sou o vosso Senhor Altíssimo. Hoje discute-se qual é a pior criatura, qual é o pior ser humano que cometeu o maior pecado. Alguns trazem outras figuras, mas o faraó chegou no auge porque ele disse que eu sou o vosso Senhor Altíssimo. Mas vejam, meus caros irmãos, a nossa língua, como nós devemos usar, a responsabilidade que nós temos de tudo aquilo quando nós falamos, mesmo para o pior inimigo. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Musa alayhi salatu wassalam para que fosse ter com o faraó, lhe chamando para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, lhe recordando a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordem-se, meus caros irmãos, o faraó foi aquela pessoa que decretou que todo homem que nascesse naquela era deveria ser aniquilado. Além dele dizer que era Deus Altíssimo. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala ordena Musa alayhi salatu wassalam em ir ter com o faraó, a pior criatura, o grande mushrik, Allah disse, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Ó Musa alayhi salatu wassalam, quando tu fores ter com o faraó, este grande inimigo, este que já matou vários homens, que já aniquilou várias crianças, esse que titula-se que é Deus, não é Deus só, ele é Deus Altíssimo. Acima dele não existe outro Deus. Ele é o poderoso absoluto. Mas Allah disse para o Musa alayhi salatu wassalam que quando fores falar com este faraó, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, fale, profera palavras leves. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, para que possa recordar ou então temer Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a imaginar? Para a pior criatura, para quem titulou-se de ser Deus Altíssimo, Allah quando ordenou o Musa alayhi salatu wassalam em ir ter com o faraó, não era guerra, não era usar palavras grossas, mas sim, era usar a melhor fala, palavras doces para que conseguisse, no entanto, orientar o faraó. Será que nós fazemos isso? Temos poder absoluto na face da terra. Sou patrão, tenho dinheiro, sou presidente, sou ministro, sou embaixador. Não respeitamos os ânimos,
não respeitamos os hafezes, nossos pais idem, não respeitamos os empregados porque nós estamos a pagar, é isso mesmo. O faraó, decretado inimigo de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ordenou que um profeta fosse ter com ele usando a melhor forma. Será que nós fazemos isso? Ou entre nós, quando somos empresários, temos dinheiro, só nos criamos intriga, criamos barreiras, criamos dificuldade. O meu negócio deve andar bem, do outro não. Hoje que temos as redes sociais, perdemos o nosso tempo em falar coisas que não têm interesse. O pior ainda acontece. Vamos à casa de banho com o celular, ainda chatamos lá e whatsappamos lá. Onde os anjos não entram, porque é um lugar imundo, os anjos não entram, e você cria dificuldade porque aquele lugar não é para você falar. Você vai lá, fala, o telefone. Faz aquilo, faz, digamos, conversa em WhatsApp, em grupos e com pessoas. Esta nossa língua, meus caros irmãos, tem uma responsabilidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no mesmo sentido em que o faraó, em que Musa alaihi salatu wasalam foi ordenado a ter com o faraó usando da melhor forma a sua palavra, a sua língua. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi ordenado, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo-lhe: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Quando fores a chamar as pessoas para o din de Allah subhanahu wa ta'ala, chama-os com prudência. Wal maw'izati al hasanati, com boa advertência. Wajadilhum billati hiya ahsan. E quando fores a discutir, discuta da melhor forma. E nós muçulmanos fazemos isso. Sabemos usar bem a nossa fala. Meus caros irmãos, o crente, segundo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, é aquele cuja sua língua, outro crente, outro muçulmano está salvo de ofensas. Onde o muçulmano está, por saber que estou com um crente muçulmano, vai usar melhor a sua língua, a sua palavra. Será que nós temos isso? É uma responsabilidade. Essa língua que Allah subhanahu wa ta'ala, até para o faraó, ordenou que Musa fosse usar melhores palavras, fosse moderar a sua palavra, nós fazemos. Respeitamos-nos. Meus caros irmãos, o mundo comprova que os grandes problemas que nós temos entre amigos, entre colegas, entre patrão e empregado, entre esposo e esposa, está a nossa fala. E se você quiser a paz, também está na nossa fala. Por isso, o Mu'adh bin Jabal, por sinal, um dos grandes embaixadores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós aqui temos algumas pessoas que negam que a política, o Islã não tem nada a ver com a política e nem a política tem nada a ver com o Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos seus embaixadores, Mu'adh bin Jabal, tiveram a lhe dar conselhos, que nas hadith, que consta na coletânea de Bukhari e da Tirmidhi. O Mu'adh bin Jabal disse: eu estive com o profeta sallallahu alaihi wasallam num dos dias e eu perguntei e disse-lhe: Ya Rasulallah, diga-me as boas práticas, as boas ações que eu possa praticar para, no entanto, merecer com facilidade a entrada no Jannat e que possa me afastar do fogo do inferno. Um hadith tão longo, mas eu vou resumir para chegar onde nos interessa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou os 5 pilares. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou-lhe: Ya Mu'adh, queres que eu te indique o pilar disto tudo? Disse: sim, Ya Rasulallah. Falou al-Islam e o Salah. E ainda disse-lhe: ó Mu'adh, quer que eu te dê a súmula dessas boas práticas que lá em cima mencionamos, do pilar destas ações todas que o Islã, o Salah, e dar, no entanto, também o zakat, etc, etc. O profeta, sallallahu alaihi wasallam,
perguntou ao Muad: ó Muad, queres que eu te indique, no entanto, a súmula dessas boas práticas todas? O que é que você deve praticar melhor? O Muad ibn Jabal disse: Ya Rasulallah, já me indicaste lá em cima os 5 pilares. Já me falaste o pilar disto tudo. Já mencionaste que é o Islã, que é o Salat, assim em diante. Ainda queres me dizer que há a súmula destas ações todas? O profeta disse sim. Sabem qual é a súmula? O profeta sallallahu alaihi wasallam pegou a sua língua. Disse: Kuffa alayka hada. Cuidado com esta. O Muad disse: Ya Rasulallah, o que é que tem a ver a nossa fala? O que é que tem a ver a nossa expressão? Será que nós seremos, no entanto, cobrados no dia de Qiyamah na base da nossa fala, daquilo que nós expressamos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ó Muad, pensas o que é que vai levar as pessoas a entrar no fogo do inferno? Então, meus caros irmãos, o que vai nos levar a entrarmos no fogo do inferno, o que vai levar a devorarmos as nossas boas ações é a nossa língua. Por isso, se você não tem uma boa fala, se você não tem um conteúdo para proferir, para sair da sua boca, mantenha-te a boca calada, fechada. Aquilo que se diz na nossa gíria: a boca fechada, a mosca não entra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aquela pessoa que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final, que faça o quê? Falyakul khayran, que fala o bem. E quando não tiver o bem, aw liyasmut, ou que se mantenha calado. Hoje conseguimos nós. Cada um que apareça hoje, quando se encontra com o trem, a primeira coisa é trazer novidades. Não interessa como é que essa novidade lhe chegou. Não lhe interessa como é que essa informação chegou. Isso não está correto, não é do Islã. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aquela pessoa que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final, falyakul khayran, que fale o bem, aw liyasmut, ou que se mantenha calado. Sabem, meus caros irmãos, há pessoas, talvez aqui no Masjid, ou no nosso seio dos muçulmanos, a vida deles é tentar cavar a vida do outro. A vida dele não procura, no entanto, a sua evolução pessoal e individual. Mas, quando lhe chega uma informação que fulano fez, escuta mais. Abre mais o seu ouvido para escutar. Se escutou, ainda ele vai comentar, vai atiçar o fogo. Não vai terminar aí. Leva a informação para outras pessoas. Você vai ter satisfação e bênção de Allah dessa forma. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aquela pessoa que acredita em Allah. Se você é crente em Allah subhanahu wa ta'ala e acredita no dia do juízo final, falyakul khayran, que fala o bem. Será que nós temos esses comportamentos? Era Ramadã que nós colhemos bons frutos, porque uma das lições que o Ramadã trazia era controlar a nossa fala. Hoje o Ramadã terminou, falamos como se não tivéssemos orientação, como se a nossa boca fosse rota. Bloqueamos-nos entre nós. Falamos mal. Quando há uma oportunidade para uma pessoa, você que vai impedir com a sua boca, com a sua fala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran, que fale o bem, aw liyasmut, ou que se mantenha calado. Meus caros irmãos, esta é a nossa reflexão sobre o uso da fala como um meio para o alcance da bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso olharmos e prestarmos atenção onde nós abrimos a nossa boca para falar. Não é simplesmente onde nós estamos para abrir a nossa boca, mas em que contexto eu vou abrir a minha boca. Sob risco de eu cometer atrocidades, de eu cometer cada vez mais pecados. E quando você não tiver nada para falar, que mantenha a tua boca. E eu ainda dizia que
A nossa má fala, a nossa má expressão, ela pode devorar muitas nossas ações e não nos valerem nada. E aquela pessoa que nada gastou ou pouco gastou, mas controlou a sua língua, ela pode ser melhor. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. As boas palavras, قول معروف, as boas palavras, خير, são melhor من صدقة يتبعها أذى, que aquela caridade que quando você tira, você fale, expressa-se, fale ou tira palavras blasfêmias. Por isso, muita gente pouco gasta e merecem a satisfação e a bênção de Allah, e muitos outros muito gastam, mas não merecem isso. Por quê? Quantas vezes já veio alguém, você lhe dar o pouco, mas ser do coração, e quantas pessoas já vieram você dar milhões, mas você querendo mostrar o seu orgulho e a sua fala. E você perde a ação que você cometeu. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Se você não tem nada para dar, se você não tem nada para, no entanto, oferecer a outra pessoa, o fato de você mostrar um bom sorriso ao trem é sadaqa. Meus caros irmãos, vamos prestar atenção na nossa fala. Termino com essas palavras. Aquulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي ساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال واتقوا الله عباد الله. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد, meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos em reflexão em torno do uso da fala como um meio para o alcance da satisfação e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Trouxemos na primeira parte a questão das teorias que fundamentam como é que o ser humano adquiriu a fala, e fomos, no entanto, validar e secundarmos a teoria de Ibn Jinni, que traz que o ser humano adquiriu a fala na base de inspiração e revelação, e trouxemos o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, que o Adam recebeu as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala para mostrar o seu arrependimento. No entanto, desta forma, validamos que o ser humano adquiriu a fala quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano, dotou-lhe da fala, ensinou-lhe as palavras, assim como lhe ensinou, no entanto, a expressão. Trouxemos, no entanto, meus caros irmãos, a perigosidade de nós falarmos em assuntos que não dizem respeito. Trouxemos aqui a orientação de que o ser humano deve falar, mesmo com o pior inimigo, as melhores palavras, deve doçar a sua língua para, no entanto, não ferir, para ganhar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Até porque trouxemos que a pior criatura, no entanto, o pior inimigo da terra, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Musa alayhi salatu wassalam para que fosse com ele, Allah ordenou que ele usasse a melhor expressão. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Use, no entanto, palavras doces para que ele possa recordar ou então temer Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o bom comportamento, esta é a orientação alcorânica em que nós devemos ser modelos, devemos ser exemplos como muçulmanos em usar melhor a nossa expressão. Não é dando às pessoas que vai mudar o seu caráter, mas sim é você moderando as suas palavras, porque você pode dar pouco, mas tendo usado bem a sua expressão e este pouco valer. Você pode dar muito, mas não usando bem a sua língua e este muito não te valer. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. As boas palavras são melhores do que aquela ação boa que você faz
no entanto, adicionando palavras blasfêmias. Meus caros irmãos, para terminar, o uso correto da nossa expressão e da nossa palavra, ela tem um ganho sublime. Aqui no Dunya, se você quiser ser o melhor, ter bons amigos, ser um diplomata natural, ser amigo de todos, pessoa menos conflituosa, controla a sua fala. E nós temos a questão das nossas senhoras, subhanallah, não sabem o quão os homens, o quão o seu parceiro, o seu marido, sacrificou para trazer o pão, para pôr pão na mesa. Mas estão 10 anos ela a viver em melhores condições, a vestir e a comer. Mas chega um dia em que ela vai devorar todas as boas ações. E nós assistimos isso. Você quer? Estou contigo esses anos todos. Nem uma agulha você conseguiu me oferecer. É do Islã isso? Estou aqui com 10 anos casado. Até roupa interior você nunca me comprou. É do Islã isso? Os nossos empresários, você está a trabalhar aqui, estou a te pagar dinheiro. Se não for seu, quem se não for seu? O que é que você é? Vamos controlar a nossa língua para merecermos a satisfação de Allah, para merecermos a satisfação e a bênção de Allah. Porque de outra forma, ao contrário, se entende. Se você não tiver a satisfação e nem a bênção de Allah aqui no Dunya, você tem o quê? Tem ira e a fúria de Allah, tem a maldição de Allah. Daí que a gente vê muita gente pensando que estão bem posicionadas, mas de bem posicionadas eles não estão. Estão com mais problemas, com mais doenças. Por quê? Por uma pequena ação que ele pensa que foi uma pequena ação e não controlou. Meus caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que no Jannat há um quarto, cujo quem estiver dentro deste quarto vê quem está fora. E quem estiver fora consegue também ver dentro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi questionado: de quem é este quarto, ya Rasulallah? Disse: liman atwaba al-kalam. É para aquela pessoa que usou corretamente e de forma, digamos, de forma aceitável, de forma diplomática a sua fala. Nós não queremos merecer esse Jannat, esse espaço no Jannat. Queremos merecer sim. E a forma de nós merecermos esse espaço no Jannat é controlando a nossa língua. Mas quem vai merecer esse quarto? Liman atwaba al-kalam, para quem controlou a sua fala, para quem moderou a sua expressão. A tradução é esta: para quem moderou melhor a sua expressão. Wa at'ama at-ta'am, e alimentou o necessitado. Wa bata qa'iman wa an-nasu niyam. Wa salla qa'iman, ou seja, esta pessoa manteve-se também em pé, enquanto as pessoas manteve-se em pé rezando, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto os demais estavam a dormir. Meus caros irmãos, para dizermos que o uso correto da nossa fala é meio para alcançarmos a satisfação e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao contrário, merecemos a fúria, a zanga e a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. E para nós merecermos a perdão e merecermos, no entanto, o melhor espaço no Jannat, é preciso moderarmos as nossas palavras. E recomendo a mim que quem não tiver nada para falar, que se mantenha calado. Quem tiver o bem, quem tiver algo bonito para falar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan. Nós todos somos crentes, acreditamos em Allah e no dia do juízo final. Onde estivermos, devemos, no entanto, inspirar confiança que o muçulmano, quando abrir a sua boca, vai falar coisas bonitas. E quando você não tiver coisa bonita, no entanto, vai se manter calado. Por isso, para terminar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou que mantenha a sua língua molhada, recordando Allah subhanahu wa ta'ala. Se você não tem algo bonito para falar, mantenha-te, no entanto, dhikr, recordando, fazendo istighfar, fazendo tasbih. Desta forma você irá merecer a bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala.
يقول الله تبارك وتعالى في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم ارحمنا فإنك كنت بنا راحم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقم الصلاة. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natural, é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.